Olá, 12 de outubro, Dia da Criança. O que é ser criança? Ser criança é achar que o mundo é feito de fantasias, sorrisos e brincadeiras. Ser criança é comer algodão doce e se lambuzar. Ser criança é acreditar num mundo cor-de-rosa, cheio de pipocas. Ser criança é olhar e não ver o perigo. Ser criança é sorrir e fazer sorrir. Ser criança é chorar sem saber por quê. Ser criança é querer ser feliz. Ser criança é se esconder para nos preocupar. Ser criança é errar e não assumir o erro. Ser criança é pedir com os olhos. Ser criança é derramar uma lágrima para nos sensibilizar. Ser criança é isso e muito mais. Feliz Dia da Criança. Confira agora os destaques desta segunda-feira, 12 de outubro. O movimento popular internacionalmente conhecido como Outubro Rosa é comemorado em todo o mundo. O nome remete à cor do laço rosa que simboliza mundialmente a luta contra o câncer de mama. A Associação Brasileira de Capoeira foi relançada aqui no Parlamento Paulista, a partir de agora no Jornal da Assembleia. Enfeitar chupetas e mamadeiras com pequenas peças decorativas pode colocar em risco a vida do bebê. O projeto de lei do deputado Gilmacir Santos, do PRB, quer proibir esses adornos. A customização torna os produtos inseguros para os bebês e as crianças, com o risco das peças aplicadas, como cristais e pérolas, se soltarem. A criança gosta de colocar pecinha pequenininha em buraquinho. Então, ela mesma pode colocar no nariz, ela pode colocar na orelha, ela pode engolir. Quando ela está dormindo à noite, aquilo pode se soltar. E aí já não é mais o intencional, é o acidental. A criança vai aspirar essa customização, essa perolinha, esse enfeitezinho. E isso faz com que essa criança aumente, sem dúvida, o risco de morte. Nós não estamos falando só de acidente, é risco de morte. Fora isso, os adereços, os adornos que fazem com que, para facilitar, para que quando à noite a criança esteja usando a chupeta, ela não caia, ela fica com presilha ou ela fica com aquela corrente, a criança corre o risco de virando e se movimentando. Essa criança à noite, nem toda criança dorme tranquila, a maior parte delas, quanto menor, elas acabam se movimentando e mobilizando bastante. Essas crianças correm o risco de se sufocar. Além disso, há também a possibilidade de toxicidade por conta dos enfeites aplicados. As chupetas e mamadeiras não customizadas são produtos regulamentados pelo Inmetro em conjunto com a Anvisa. Quando comprados no comércio, são retirados da embalagem original e customizados artesanalmente por meio da colagem de cristais ou pequenos objetos brilhantes e oferecidos ao público em geral como um produto diferenciado. Só que essa prática transforma a chupeta, por exemplo, em um produto irregular, tanto no requisito segurança quanto na certificação do produto. Eu estou aqui no Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo para falar aqui com a Marisa Amorim, que é gestora de fiscalização do IPEM, sobre os produtos, né, Marisa, que podem ser comercializados, por exemplo, como a chupeta, que tem o selo do Inmetro, mas tem produtos, né, que não têm esse selo e que não estão regulamentados. Eu queria que você falasse sobre isso. Isso. São chupetas customizadas, né, que são comercializadas a partir de produtos certificados, como é o exemplo dessa chupeta aqui. Tá? Então, assim, quando um produto é certificado, ele tem o selo do Inmetro na embalagem. Ele vem nessa embalagem para ser comercializado. Isso significa que esse produto atende às normas de segurança, é um produto seguro para a criança. Né? Quando ele passa por um processo de customização, ele deixa de atender os requisitos, porque nessa customização são colados, né, cristais, pequenas peças, cristais, até mesmo pérolas, né, pequenos adornos aqui no produto, que pode ser engolido facilmente por uma criança. Né? E aí pode trazer assim o sufocamento, né? E trazer sérios riscos à saúde dessa criança. Agora, a gente sabe que da chupeta já é proibido, né, essa comercialização com esses cristais, por exemplo, nessa customização. Isso já é fato, né? Existe inclusive uma portaria, né, que proíbe a venda desses produtos. Agora, no caso da mamadeira e outros
utensílios, ainda não há, né, uma regulamentação. Isso. No caso das chupetas e da mamadeira, há uma regulamentação. Ah, da mamadeira também. Isso, com relação à certificação. Né? É um produto que passa por um processo de certificação, ele tem que atender às normas de segurança. Com relação ao produto customizado, ele é totalmente proibido. Então, nós tivemos uma portaria que estava em consulta pública, essa portaria do Inmetro, né, em consulta pública, então ela já saiu da consulta pública e está às vésperas de entrar em vigor, né, que proíbe a customização. Segundo dados do Ministério da Saúde, a sufocação é a principal causa de morte de crianças com menos de 1 ano de idade. A proposta do projeto de lei de autoria do deputado Gilmar Santos, do PRB, é proibir a comercialização de chupetas, mamadeiras e demais utensílios infantis customizados que ofereçam risco à criança. Então nós queremos, com esse projeto de lei, não é proibir as vendas, mas sim é aperfeiçoar, ter garantia que vão continuar usando e que não vamos ter problema, que não vamos prejudicar as nossas crianças. Então a ideia do projeto é exatamente essa, dar segurança e garantia que as nossas crianças vão continuar tendo uma boa saúde. Você já ouviu falar em herpes zoster? É uma doença de pele muito mais comum do que se imagina. Um estudo epidemiológico no Brasil revelou que 1 em cada 3 pessoas no país teve, tem ou terá a doença. O projeto de lei aqui na Assembleia Legislativa quer instituir uma campanha de conscientização sobre os riscos do zoster. Veja. Parecia uma alergia na pele, mas junto veio a dor intensa. Eu comecei a sentir uma dor muito forte na região do pescoço, uma dor muito forte. E depois de uns 2 dias apareceram algumas lesões na região do peito, bolinhas, só de um lado. Parecia uma alergia. Foi assim que Débora resolveu procurar um médico e então viu o diagnóstico, herpes zoster. Geralmente é fácil diagnosticar porque aparece só de um lado, tem bolhas, o paciente sente dor naquele lado, as bolhas elas seguem um caminho, então é fácil diagnosticar, mas em mim não foi tão fácil, engraçado. A infecção, que não é contagiosa, é causada pelo vírus varicela zoster, o mesmo da catapora. Bem diferente da herpes tipo 1, a mais comum, que aparece geralmente nas mucosas, como a boca. É uma doença que compromete tanto o nervo quanto a pele. É uma doença que o diagnóstico é clínico, ou seja, o próprio dermatologista, olhando as lesões, ele já consegue fazer o diagnóstico. E o grande problema do herpes zoster é a dor, porque mesmo após a melhora do quadro clínico, o paciente pode persistir com dor crônica. Por isso que o ideal, o paciente que tiver herpes zoster, é realizar o tratamento dentro de 3 dias, já ser iniciado esse tratamento, para evitar que ocorra essa sequela. Além dessa sequela, ocorrem as sequelas oculares, que pode ser irreversível, e também pode ocorrer também a paralisia facial. No Brasil, são registrados cerca de 10 mil casos por ano. A gente apresenta uma vacina, atualmente já disponível no Brasil, que deve ser tomada a partir dos 50 anos de idade, em dose única. Os altos índices entre os idosos são um alerta para a população. O deputado Edmir Chedi, do Democratas, elaborou um projeto de lei que propõe uma campanha de conscientização sobre os riscos do zoster. E o que nós desejamos com esse projeto de lei? Que o governo do estado possa fazer uma conscientização de 1 semana por ano, para que todos os municípios possam ter conhecimento, as pessoas, em rádio, televisão, internet, portal do governo, todos os meios de comunicação. Isso pode ajudar muito as pessoas na prevenção e na cura dessa doença. Conhecer a doença pode fazer toda a diferença, já que o diagnóstico precoce previne maiores danos à saúde. É uma doença comum, mas ainda pouco conhecida. Por isso a importância de divulgar um pouco mais sobre a doença, exatamente para você ter um pouco mais de consciência o que é, como que funciona, o que deve ser feito, o tratamento e se evitar principalmente as sequelas. 30 mil empregos em todo o Brasil estão ameaçados com a medida tomada pelo governo que desobrigou o uso do extintor de incêndio em carros de passeio e caminhonetes. O uso do equipamento de segurança passou a ser opcional após decisão do Conselho Nacional de Trânsito. Ou seja, agora compra o extintor quem achar que deve comprar, como acontece nos países europeus e nos Estados Unidos. A obrigatoriedade, que durou 45 anos no Brasil, acabou de uma hora para outra.
deixando muitas dúvidas no ar entre os especialistas. Não justifica, de hipótese alguma, tirar a obrigatoriedade do extintor. Isso é péssimo para o consumidor, é péssimo para os fabricantes, é péssimo para toda a cadeia produtiva, é péssimo para o país. Fica a pergunta, se os fabricantes estão com prejuízo, os fornecedores estão hoje com mais de 3 milhões de extintores em estoque, os consumidores compraram e o próprio governo está perdendo na arrecadação, a quem interessa essa decisão? Como a decisão foi tomada de repente, as fábricas estão com os equipamentos encalhados. Logo, pararam a produção. E os funcionários que ainda não perderam emprego estão com medo. A gente espera sair vitorioso, porque senão são 850 demissões. Hoje nós estamos aqui, não só nós, tem várias empresas, e estamos aí procurando aí uma ajuda aí. Vamos ver se o Legislativo vem com a gente para estar dando uma força, porque a nossa situação não é fácil, cada dia está sendo pior. Com menos sorte, trabalhadores diretos das fábricas, fornecedores e distribuidores já estão sendo dispensados pelas empresas. 30% dos funcionários já está em aviso prévio e outros estão de férias. Estamos aguardando alguma novidade para ver o que a gente toma para os próximos meses, esses que voltaram de férias. Representantes da cadeia do setor estiveram na Assembleia Legislativa para uma reunião. Vieram pedir o apoio do deputado Marcos Neves, do PV. No encontro, a Abrávia, Associação Brasileira de Vistoriadores e Distribuidores de Extintores, apresentou as armas jurídicas que resolveu lançar mão para combater a decisão do CONTRAN, uma ação popular e uma ação civil pública. São duas ações distintas, porém em duas vias legais distintas. A suspensão é um pedido judicial para as duas ações, tanto a civil quanto a ação popular. A questão da sustação é um ato do parlamento e assim foi feito. Se houver sustação, obviamente, antes da decisão judicial ali de sexta-feira, que a gente aguarda em Curitiba, aí, em tese, o pedido a liminar estaria, digamos assim, perde-se objeto em relação a este fato, mas continuaria em relação às indenizações, os prejuízos experimentados por todos que a Abrávia representa. O deputado Marcos Neves destacou que o fim da exigência do extintor automotivo aconteceu sem que o setor fosse consultado sobre a decisão e disse como pretende ser o seu apoio. Nós precisamos tomar algumas medidas com coerência, né, e com planejamento. Se realmente tivesse que ser tomada essa medida, não seria desta forma. Acho que teria que ter tido planejamento ou achado um caminho para compensar esta perda. Quer dizer, a gente precisa realmente ajudar essas pessoas e nós estamos aqui à disposição para ajudá-los. Bom, segundo o CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito, os carros atuais possuem tecnologia com maior segurança contra incêndio. E o despreparo para o uso do extintor poderia causar mais perigo para os motoristas. A previsão do tempo para amanhã, terça-feira, em São Paulo. Tempo com sol entre nuvens. Possibilidade de chuvas no fim da tarde. A máxima prevista é de 29 graus. Campinas, a terça-feira vai ser de tempo bom também, com sol entre nuvens. A máxima fica em 28 graus. Em São José dos Campos, tempo bom, com possibilidade de chuvas, máxima de 29 graus. Sorocaba, tempo bom, sol entre nuvens, a máxima fica nos 28 graus. Ribeirão Preto, a terça-feira, vai ser de sol também entre nuvens, com possibilidade de chuvas no fim da tarde. Os termômetros chegam até os 30 graus. A seguir, o movimento popular internacionalmente conhecido como Outubro Rosa é comemorado em todo o mundo. Os detalhes você tem depois do intervalo. O movimento popular, internacionalmente conhecido como Outubro Rosa, é comemorado em todo o mundo. O nome remete à cor do laço rosa, que simboliza mundialmente a luta contra o câncer de mama. Acompanhe agora na reportagem de Mauro Frisman. As noites de outubro caem em São Paulo e os principais prédios e monumentos da capital ganham uma iluminação única. O Outubro Rosa é um movimento que surgiu nos Estados Unidos em 1990 e seu objetivo é chamar a atenção da sociedade para o tipo de câncer que mais afeta as mulheres, o de mama. Segundo a Organização Mundial de Saúde, surgem 1.050.000 casos da doença todos os anos. No Brasil, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, são 57 mil novos registros anuais. Apesar da campanha de conscientização, o problema parece não preocupar uma parte das mulheres.
Veja a reação quando perguntamos a elas o que sabem a respeito do câncer de mama. Na verdade, eu não faço. Faz bastante tempo que eu não acompanho. As causas do câncer de mama são múltiplas e estão relacionadas a fatores genéticos e ambientais. O principal fator de risco, melhor dizendo, do câncer de mama está ligado ao perfil hormonal, tá? Então, as mulheres consideradas de um grupo de risco aumentado são aquelas mulheres que tiveram uma primeira menstruação muito cedo, uma última menstruação muito tarde, porque elas estão mais expostas ao hormônio feminino ao longo da vida. Aquelas pacientes que nunca engravidaram, também pelo mesmo motivo, elas estarão mais expostas ao hormônio feminino. Aquelas pacientes que nunca amamentaram também, tá? Pacientes obesas, quer dizer, a obesidade é um fator de risco também, porque também aumenta a carga de hormônio feminino e, obviamente, situações da vida, né? Quer dizer, o sedentarismo também aumenta a incidência de câncer de mama, está relacionado também à obesidade e, óbvio, aquelas pacientes que têm uma história familiar positiva para câncer de mama. A chance de cura do câncer de mama é elevada quando a doença é descoberta no início. Por isso, é importante que a mulher faça a mamografia, a radiografia da mama, na periodicidade adequada à sua idade e inclua na rotina o chamado autoexame, para poder informar ao médico se alguma alteração nos seios for notada. A paciente na pré-menopausa, ela deve fazer uma vez por mês, fazendo esse autoexame uma semana após a menstruação preferencialmente, tá? Ou antes da menstruação, tanto faz, mas longe da menstruação, porque a menstruação causa uma alteração na glândula mamária. Naquela paciente na menopausa, ela pode fazer a qualquer dia. Existem técnicas de fazer o autoexame de mama que são facilmente, você pode buscar na internet, qualquer mulher, mas basicamente tem uma técnica de pé que ela se observa no espelho, levanta a mão. O que ela deve procurar? Primeira coisa, o aspecto visual. Tá? Olhar a mama dela, levantar o braço e ver se ela tem alguma modificação na mama, no formato na mama, com a movimentação do braço. Tá? Alguma retração, alguma coisa. Outra coisa, uma alteração de pele na mama. A prevenção do câncer de mama passa pela adoção de hábitos de vida saudáveis. Simplesmente a mudança de hábitos do dia a dia, hábitos comportamentais, reduziria em cerca de 30% o número de casos novos de câncer no mundo. Isso são dados estatísticos, vários estudos já mostraram isso. São coisas simples que a gente pode fazer no dia a dia. A Assembleia Legislativa de São Paulo presta homenagem à comunidade libanesa no estado. Eles chegaram ao Brasil há cerca de 145 anos. Vindos de um país formado por cristãos e muçulmanos, foram recebidos por um povo que não faz perguntas sobre a fé. Nascia uma amizade. Nasceram muitos libaneses. No Brasil, hoje são mais de 10 milhões, mais que o dobro que no próprio Líbano. Para homenagear a comunidade libanesa, a Assembleia Legislativa realizou uma sessão solene, que contou com empresários, religiosos, diplomatas e representantes do poder público. É uma honra, na verdade, e bem merecida de um lado, mas também ao mesmo lado, meus agradecimentos ao presidente da Assembleia e os vários amigos da Assembleia Legislativa também, porque, como já falei, a contribuição libanesa aqui na sociedade de São Paulo é muito, muito importante e é bom saber finalmente que está reconhecido pela Assembleia Legislativa. Os libaneses, eu posso dizer, foram um dos grupos construtores do Brasil. Desde o século XIX, vindo para o Brasil, com estímulo do próprio imperador Dom Pedro II, que esteve no Líbano, e a partir da visita dele, houve um aumento da vinda dos libaneses para o Brasil. A desembargadora Maria de Lourdes Rachid, que preside a Comissão Judiciária sobre Tráfico de Pessoas no Tribunal de Justiça de São Paulo, representou a presidência da instituição. Para mim é um orgulho ser descendente de árabe, né? É um povo muito guerreiro, muito lutador, então eu tenho o maior orgulho de ser descendente. O deputado Salim Curiati, do PP, falou em nome dos deputados presentes à sessão solene. Tive um pai que veio do Líbano e aqui casou com a minha mãe, que também veio do Líbano, e teve 10 filhos. De modo que temos uma comunidade
realmente grandiosa e com interesse de ajudar o progresso do país. Aqui na capital paulista, os libaneses se estabeleceram no final do século XIX na conhecida região da Rua 25 de Março. Como tinham poucos recursos, em geral, para comprar grandes terras e trabalhar na agricultura, optaram por uma área na qual são conhecidos por sua habilidade: o comércio. Eu sou neto de libaneses, com muito orgulho. No estado de São Paulo, eles ajudaram a construir, a difundir o que são as raízes do Oriente Médio, libanesas, culinária. São pessoas hoje que têm envolvimento na política, empresários, grandes empresários no setor também comercial, principalmente no comércio, né? São pessoas aí que têm um grande tino, uma veia comercial muito importante, mundialmente conhecidos por serem bons comerciantes, os libaneses. Então eu tenho muito orgulho, muita honra de ter um pouquinho de sangue correndo em minhas veias e poder estar participando dessa homenagem tão importante como hoje aqui na Assembleia. Um bonito gesto do presidente da Assembleia Legislativa, Fernando Capês, homenagear uma comunidade da dimensão, da grandeza e da alma da comunidade libanesa. É a história de São Paulo reproduzida aqui nesta cerimônia. São centenas de anos reproduzidos por aqueles que amam o trabalho, são perseverantes, dedicados, integradores e, ao mesmo tempo, exemplos de obstinação, de dedicação e de fraternidade. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Fernando Capês, do PSDB, ressaltou a influência política e cultural da comunidade libanesa no estado de São Paulo e no Brasil. Houve uma total harmonia, uma identificação de culturas e temperamento. O libanês ajudou o Brasil ajudou o Líbano, enfim, nós estamos todos juntos. E a sessão solene na Assembleia, que é a casa do povo, não poderia deixar de reconhecer isso, principalmente porque existem, morando no Brasil, o dobro de libaneses do que moram no Líbano. Então, realmente, foi uma sessão histórica, maravilhosa e que vai ser lembrada por muitos e muitos anos. Mais previsão do tempo para amanhã em outras cidades do interior e também do litoral do estado. Em Santos, tempo bom, com sol entre nuvens, podendo chover no fim da tarde. A máxima fica nos 28 graus. São José do Rio Preto, a terça-feira vai ser de tempo bom, com sol entre nuvens. A máxima chega aos 30 graus. Mogi das Cruzes, tempo com sol entre nuvens. Máxima fica nos 29 graus. E em Piracicaba, terça-feira, vai ser de tempo bom. Os termômetros marcam até 29 graus. Relançada aqui no Parlamento Paulista, a Associação Brasileira de Capoeira. Os detalhes a seguir. A capoeira como patrimônio cultural, a capoeira como esporte, a capoeira como identidade nacional. A Associação Brasileira de Capoeira foi relançada aqui na Assembleia. Acompanhe agora na reportagem de Jorge Machado. Por iniciativa do mandato do deputado Hélio Nishimoto, do PSDB, os capoeiristas de São Paulo se reuniram no auditório Franco Montoro, em solenidade de relançamento da Abracap Nacional, Associação Brasileira de Capoeira. Houve homenagem ao mestre Paulo Gomes, idealizador e fundador da entidade, morto em 1998. Eu acredito que a capoeira ela é a única ação cultural, educacional, social e esportiva que atinge todos os bairros periféricos de todo o Brasil. Agora, sob nova direção, a entidade pretende reunir 45 mil seguidores em todos os estados brasileiros. A gente está conseguindo trazer esse pessoal de volta, estamos conversando, estamos fazendo proposta da entidade e a intenção nossa é fazer com que a capoeira, a gente sabe que ela é uma capoeira, é um patrimônio cultural da humanidade, é tombada como patrimônio e ela é multifacetária. Então a gente entende que a capoeira, ela é cultura, ela é folclore, ela é dança, ela é luta, ela é um todo. Luta, esporte ou cultura, a capoeira quer expandir horizontes e conquistar a juventude. Salva o corpo de tudo que é ruim, deixa o homem, como diz o japonês. O esporte é um homem chamado não fraco, forte, porque ele sai fora de que é ruim, bebida, tudo. Então a capoeira vem por esse caminho. E é algo que nós no Brasil temos orgulho, não só das artes marciais, como karatê, judô, que é de outro país. Capoeira é nosso, é nós, é de nós.
Jornal da Assembleia ajuda você a se programar nesse feriado. Hoje a dica é a Biblioteca Vila Lobos, que tem uma série de atividades especiais para os visitantes pequenos e grandes. E o melhor, hein? Você não paga nada. Confira agora na reportagem. Dia de chuva combina com passeio no parque? No Parque Vila Lobos, sim. Menos para andar de bicicleta, porque tá chovendo, vai se molhar todo. Mas nem precisa, né, Clarinha? Com essa biblioteca que fica dentro do parque... Aqui tem um monte de livros que eu posso aprender várias coisas. A ler, escrever e brincar, abrir coisas, internet, nos computadores. Aqui a gente tem várias atividades que eles conseguem fazer, brincar, pegar um livro, ir no computador, e eles adoram. Sempre que a gente pode, a gente vem aqui, quase todo fim de semana. A Biblioteca Vila Lobos oferece, além de empréstimo de literatura em geral, programas para todas as idades. Nós temos atividades, por exemplo, para crianças de 0 a 6 anos e seus cuidadores. Temos um programa chamado Bebelê, que é um programa para ambientar os cuidadores e suas crianças no mundo das histórias, das imagens, né, do mundo do simbólico. Nós temos atividades, temos exposições na biblioteca, temos oficinas de mídia, oficinas de games. A biblioteca tem games, tem acesso à internet gratuito para todos os seus usuários. Evidentemente tem leitura, tem livros, tem clubes de leitura para tudo que é faixa de idade. A biblioteca também promove encontros, debates, se oferece para a comunidade via ocupá-la com atividades da comunidade. Samuel tem 4 anos e Rafael acabou de completar 1. Eles aproveitaram o passeio para participar do programa para iniciação à leitura chamado Bebê Lê. Livros coloridos, brinquedos, música e diversão. Então é um espaço muito interessante. Eu não sabia daqui, quando eu vinha no Vila Lobos eu achava que era somente para atividade física. Aí eu conheci essa biblioteca e me encantei. E o mais interessante é que as crianças não querem sair. Aqui dá para usar o computador para estudar, assistir filmes e jogar. Mas dá para jogar também na sala de videogame. Ou deixar a tecnologia de lado e escolher um desses de tabuleiro. Eu prefiro jogos de tabuleiro do que virtuais, em que jogos de tabuleiro você interage com as pessoas. A gente, na verdade, já conhecia aqui o espaço, né? Aí aproveitamos que estava chovendo e falamos, vamos passear porque tem bastante jogos, tem bastante livro, né? E vamos dar uma passeada aqui na biblioteca do Vila Lobos. Em casa, a gente tem o hábito de estar sempre no celular, videogame, então fazer uma coisa que não se faz em casa. Pegar um tabuleiro e entreter mais, interagir todo mundo. Este espaço é para exposições. A que está agora é do arquiteto paulistano Vila Nova Artigas. São desenhos que ele criou para ilustrar as histórias que contava para os netos. E dá para participar da exposição também. A Biblioteca Vila Lobos funciona todos os dias das 10 da manhã às 7 da noite. As atividades são gratuitas. Previsão do tempo para amanhã, terça-feira, em mais cidades do interior do estado. Em Franca, tempo com sol entre nuvens, máxima de 29 graus. Bauru, a terça-feira vai ser de tempo bom. Temperatura máxima chega aos 30 graus. Limeira, tempo com sol entre nuvens, podendo chover na parte da tarde. A máxima chega aos 29 graus. Em Marília, a previsão do tempo para terça-feira é de tempo bom com a possibilidade de chuva na tarde. Temperatura máxima chega aos 29 graus. O Jornal da Assembleia de hoje termina aqui. Agora você pode acompanhar toda a programação da TV Assembleia SP no portal www.al.sp.gov.br e a gente se vê de novo amanhã a partir do meio-dia. Até lá.